Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. E na palavra do pastor hoje, quero parar para pensar com você em um minuto. Já agradeceu a Deus hoje? Já agradeceu por tudo que Ele tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família? Já agradeceu a Deus porque Ele mandou chuva nessa madrugada e molhou as roças, as cidades, fez com que a água descesse e abençoasse um pouquinho mais a nossa vida? Sabe, muitas vezes Deus, Ele se alegra ao ouvir a nossa voz dizendo: Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor cuida. Obrigado porque o Senhor liberta. Obrigado pelo que o Senhor transforma, move. E Deus, Ele é um Pai muito bondoso. Ele abençoa os seus filhos de formas iguais. E isso fez eu lembrar de uma passagem que está escrita no livro de Lucas, capítulo de número 17, versículos 11 até o versículo mais ou menos 19, que vai contar a história de 10 leprosos que estavam no caminho entre Samaria e Galileia. 10 pessoas que haviam perdido a vida, não deixavam de viver mais com sua família, não viviam mais em família, não podiam entrar mais na sua casa, não podiam mais entrar nas cidades, teriam que viver em colônias subterrâneas porque não existia cura para a lepra naquela época. E todas as pessoas que eram pegadas por essa doença eram consideradas amaldiçoadas por Deus pelos seus pecados ou pelos pecados dos seus familiares, e tinham a vida totalmente separada, iam viver em outro lugar, bem longe de tudo e de todos. Esses 10 homens, eu acredito que lembravam da família, lembravam dos amigos e sentiam falta de tudo isso. E eles vão chegando até Jesus e de longe eles começam a gritar: Jesus, Jesus, tenha misericórdia de nós. Eles desesperadamente estavam falando: Senhor, tenha compaixão. A gente não quer mais viver sozinho, a gente não quer viver mais perambulando por aí, dependendo do que as pessoas entregam. Nós queremos ver nossa casa, nossa família. Eles estavam pedindo para Deus algo que parecia impossível, porque nunca ninguém havia conseguido a cura da lepra naquela época, nem os melhores médicos daquele tempo, entre os egípcios, os gregos, não conseguiam encontrar, a medicina daquela época não conseguia encontrar uma cura para aquilo. Então era como se fosse uma causa praticamente impossível. E Jesus, ao olhar aqueles 10 leprosos, ele faz algo diferente do que ele faz com todos aqueles na qual ele havia curado. Ele fala para os leprosos, ele ouve a voz dos leprosos, ele para e ele fala assim: olha, vai até o sacerdote, vai até o templo, se mostre para o sacerdote, para que vocês possam fazer o ritual da purificação. Porque havia pessoas que a lepra ela vinha e ela ia. Então quando a lepra ia, ela se apresentava diante do sacerdote, o sacerdote verificava se realmente ela estava limpa e fazia então um processo de sacrifício, e depois desse processo de purificação, de sacrifício, então ele ia poder voltar à sociedade, voltar ao meio da sua família. E aqueles homens só ouviram isso de Jesus, não ouviram: vai que vocês vão ser curados, ou estão curados. Não, eles só ouviram isso: ó, vai até o sacerdote. Vocês conhecem os rituais de purificação, se apresentem até o sacerdote. E eu acredito que ali os leprosos começaram a andar por um voto de fé, porque eles estavam esperando uma cura instantânea, uma cura momentânea. Ao fechar e abrir os olhos já não terem mais nada. Mas eles começaram a caminhar
e nada havia acontecido. Então, quando eles começaram a ir até o sacerdote, foi quando o seu corpo começou a ser purificado, quando o seu corpo começou a ser limpo, quando o sobrenatural começou a acontecer na vida daqueles 10 leprosos. E a palavra de Deus diz que dos 10, quando estavam indo, apenas um, vendo que estava limpo, que estava puro, que o impossível tinha acontecido, que um milagre havia acontecido, somente um volta. Ele não vai até o sacerdote, ele volta. E ele fala assim, não, eu tenho que agradecer a Deus. E a palavra de Deus diz que ele, em Lucas fala que ele volta glorificando o nome do Senhor em alta voz. E ele, ao chegar perto de Jesus, ele cai aos pés de Jesus, prostra seu rosto em terra, como um sinal de humilhação, como um sinal de falar, o Senhor é dono de tudo, e deu graças, agradeceu, de todo o coração, de toda a sua alma. E um detalhe, que ele não era judeu. A palavra de Deus diz que aquele homem ele era um samaritano. Ele era da tribo de Samaria, que haviam guerras entre Israel. Que se você for ver na história do livro de Reis, vai ver que depois que Salomão morre, o reino é dividido. 10 tribos vão para um lado, 2 vão para o outro. E o povo de Samaria está justo do lado dos 10 que se afastaram diante de Deus e que ficaram só na promessa de Jacó, num poço que havia, que tem uma história bíblica também que fala do encontro de Jesus com uma samaritana no poço de água. E enquanto as outras 2 tribos elas caminharam diante da presença do Senhor, caíram, levantaram, foram levados cativos, mas foram restaurados, enquanto as demais cidades foram totalmente destruídas, ao ponto de somente alguns sobreviventes perambularem sobre a terra. E eles não tinham muito amizade uns com os outros. E como o samaritano não gostava muito do costume judeu e o judeu não gostava dos samaritanos, foi de se admirar quando apenas o samaritano se prostra diante de Jesus, que é judeu, que seria inimigo dele. Ele se prostra, ele chora, ele agradece e ele glorifica a Deus. E Jesus então olha para um lado e para o outro e diz, não foram 10 limpos? Aonde estão os outros 9? E não houve ninguém para voltar, para glorificar, se não fosse o rapaz de outra cidade. E ele então olha para o leproso e fala assim, levanta, vai, a sua fé te salvou. Aí você pode virar para mim e dizer assim, pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Eu não estou doente, eu não tenho lepra. Mas na nossa vida sempre vai existir situações complicadas e difíceis, que aos nossos olhos podem parecer até mesmo impossível. Às vezes é uma infidelidade conjugal, às vezes é a libertação de esposos e filhos e até mesmo filhas para as drogas, para as bebidas, para a prostituição, que tem crescido de forma na surdina, mas tem crescido e com muita força. Hoje, uma das coisas que mais destrói a alma do ser humano é a imoralidade sexual. E a imoralidade sexual, ela não é um demônio. A imoralidade sexual é o adultério, a imoralidade, é a sujeira da nossa natureza pecaminosa. Por isso que muitos acreditam, é mais fácil falar que é o demônio, porque é só expulsar, porque ninguém quer encarar os erros que tem na nossa vida, assumir os nossos pecados que vêm do nosso coração. Mas ela tem sido uma grande destruidora nos nossos dias hoje. Talvez seja uma doença entre algum familiar, ou até mesmo algum problema, alguma situação difícil que você acredita ser impossível. Os 10 leprosos, eles não tinham mais esperança. Para eles era impossível mudar de vida novamente, voltar a estar com a família, ser curado, ser salvo, ser limpo. Às vezes você também muitas vezes passa por situações que não tem esperança, que não tem
que não tem paz, que você procura e luta durante anos para tentar conseguir mudar essa situação e não consegue. Eu tenho algo a te dizer, vá até Jesus. Fale para Jesus o que você tem passado. E você pode virar para mim e falar assim, mas eu oro, eu falo com Jesus e nada acontece. Faz anos que eu oro ao Senhor e meus filhos continuam na bebedice, minha família continua na prostituição, meu esposo continua me traindo, minha esposa continua me traindo. Eu não sei mais o que fazer. Observem, os leprosos esperavam uma cura instantânea. Esperavam que ao abrir e fechar, ao fechar e abrir os olhos, eles estavam limpos. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus estava testando a fé daqueles 10 leprosos, como muitas vezes ele testa a nossa fé. Ele testa até onde nós conseguimos, até onde nós realmente acreditamos que Jesus é o dono da nossa vida. Porque quando nós temos certeza de quem Deus é, quando nós temos a certeza de quem nós somos em Deus, pode passar anos, a gente vai entender que quando Deus entregar a nossa bênção, Ele vai entregar por completa. Muitas vezes as promessas que Deus faz, da libertação dos teus filhos, da libertação da tua família, da libertação do teu esposo, da libertação da tua esposa, da cura, da manifestação da graça, talvez você nem veja. Abraão recebeu uma promessa dizendo que ele seria pai de multidões, e quando ele morre, somente Isaac era vivo. E hoje o povo de Israel foi um dos povos mais numerosos que houve na história, aonde as areias da terra não se pode contar, aonde eu faço parte desse povo, aonde você faz parte desse povo, quando crê que Jesus Cristo é o Senhor, quando crê que Jesus é Filho de Deus, quando crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu lembro que quando eu me converti, eu frequentava uma igreja em São Paulo chamada Quadrangular. E tinha um casal de senhores idosos, e o senhor, ele contava que todo dia ele orava para que Deus libertasse os seus 2 filhos. Um era traficante, o outro era cafetão, ele cuidava de meninas, cuidava de garotas de programa, e cresceram na igreja, e quando se tornaram de maiores, se afastaram dos caminhos do Senhor. Mas esse senhor, ele não perdeu a esperança. Ele falou que passou 35 anos orando para que Deus manifestasse a sua glória, manifestasse a sua cura. Depois de 35 anos ele recebe a notícia que ele está doente e que, mediante os tratamentos que ele havia passado, Deus já havia falado para ele que ele não ia passar por aquele momento. E nos últimos minutos da sua vida, ele então, falando com a esposa, dizendo: nunca perca a esperança que Deus pode mudar os nossos filhos. E faleceu. 5 dias depois do enterro, o primeiro filho, que era traficante, entra dentro da igreja chorando, falando que lembrava do teu pai, cantando as músicas da igreja quando criança, e se converte aos pés do Senhor. 2 anos depois que o primeiro irmão se converte, o segundo vai até a igreja e também se converte ao Senhor. Hoje os 2 continuam no caminho do Senhor, através da oração de 35 anos, de um pai que jamais perdeu a esperança, de um pai que sabia quem Deus é, um pai que sabia quem ele era em Deus. Não se preocupe com o tempo, não se preocupe com as circunstâncias. Creia que no momento certo e na hora certa Deus muda, e de forma única e inexplicável, a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua saúde, a sua finança, seus relacionamentos. Tudo pode ser mudado se você tiver esperança e agradecer em tempo, em fora de tempo, antes das coisas acontecerem. Agradecendo, sabendo: Deus, eu te agradeço porque eu bem sei que o Senhor pode fazer e vai fazer segundo a tua boa vontade. Eu tenho essa mania, toda vez que eu peço algo a Deus, antes de eu terminar a oração, eu agradeço por aquilo que eu pedi, porque eu sei que Deus, Ele sempre vai fazer da forma certa o que Ele tem preparado para a nossa vida. Muitas vezes Deus, Ele não atende as nossas orações porque pedimos errado, mas Ele confirma dizendo: olha, não te darei porque por causa disso, disso e daquilo outro. Deus nunca deixa a gente no silêncio. Deus nunca vai virar as costas pra gente fingindo que não ouviu a nossa voz. Se você crer e perseverar,
Você vai ver grandes coisas sobre sua vida, como aqueles 10 leprosos viram um milagre que aconteceu na vida deles, onde eles já não tinham mais esperança. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. E lembre, Deus ama você, Deus cuida de você. Deus, Ele é apaixonado por você, pela sua família. E Ele quer fazer coisas onde os seus olhos não ouviram, onde os seus ouvidos não ouviram, onde a sua boca ainda não pronunciou. Basta dar um passo de fé, crer, ter esperança e jamais desistir do que Deus pode fazer. Amém.